Fala galera, vamos iniciar nossa aula, mais uma aula de literatura. Espero que vocês estejam bem. Vamos falar sobre o pré-modernismo, que é conhecido como um período de transição da nossa literatura. Sou o professor Diego Rofes, vamos começar nossa aula. Primeiro momento, a gente precisa definir o que é o pré-modernismo. E o pré-modernismo ele vai ser um período de intensa movimentação literária que vai marcar a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracteriza-se pelas produções da literatura desde o início do século, precisamente 1902 ao início do século XX, até a Semana de Arte Moderna, que vai se iniciar em 1922 e vai marcar o início do modernismo no Brasil. O que a gente tem mais importante sobre o pré-modernismo? A gente tem que entender que, para muitos estudiosos, esse não é um período na nossa literatura. A gente fala que é um período apenas de transição. Por que isso? Porque vai apresentar inúmeras produções artísticas e literárias distintas. A gente vai ter aí um grande número de produção de diferentes períodos, estilos ou escolas literárias no mesmo momento, e não vai ter nenhuma produção específica para determinar esse período como literário. Diferente da escola realista, que tem um estilo próprio do realismo, do simbolismo, parnasianismo, por aí vai, ok? É, a gente pode dizer que, em outras palavras, o pré-modernismo é um sincretismo estético, ou seja, é um resumo da forma literária. Quando a gente fala em forma, a gente sempre pensa em produção de texto. Como a gente vai produzir o texto? Com presença de características neorrealistas, neoparnasianistas e neossimbolistas. Então a gente vai ter esses três períodos numa nova roupagem, seria mais ou menos isso, e vai caracterizar a produção do pré-modernismo. Qual é o contexto histórico? O contexto histórico é importante para a gente entender as obras que serão produzidas em cada momento literário. E qual é o contexto histórico do pré-modernismo? Consolidação da República. O que isso gera? Com a consolidação da República, proclamada em 1889, vai gerar uma expectativa de um novo Brasil, mais justo e moderno, com a vinda desse novo regime republicano. Ou seja, a expectativa é que todas as demandas e as mazelas existentes no período imperialista, com a mudança para o regime republicano ia se cessar. Ia ser uma proposta nova de governo. O que vai acontecer? Os autores vão perceber que as desigualdades continuaram, as oligarquias se mantiveram no poder e a participação política ficou restrita às elites. E mais ainda, os conflitos sociais eclodiram no Brasil, explodiram. A gente pode apontar a Guerra da Vacina, a Guerra do Contestado, a Revolta da Chibata e o mais famoso que foi o Cangaço e a Guerra de Canudos, tá? E foi esse contexto que vai influenciar a produção literária das duas primeiras décadas do século XX. Isto é, falar das revoltas, falar dessas revoltas sociais, falar do brasileiro em si, né? Mas o brasileiro na sua raiz, aquele brasileiro sofredor do dia a dia. Esse vai ser o tema que vai permear as obras literárias desse período. Continuando aí. Quais são as características do pré-modernismo? Primeiro momento, ruptura com o academicismo, aquele estilo acadêmico de se fazer uma obra literária. A gente pode iniciar aí que vai começar o princípio da ruptura que vai se vangloriar, ou seja, vai atingir seu auge lá na Semana de Arte Moderna, no modernismo. Ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, ok? Aquela linguagem formal, a arte pela arte apenas, sem a preocupação com um conteúdo, vamos botar assim, para a gente resumir melhor, para as obras, então é isso que a gente vai ter. Linguagem coloquial e simples, isso é muito importante.
já que rompeu com o academicismo e a ideia é falar dos personagens comuns do nosso povo, então nada mais justo que trazer essa linguagem do povo brasileiro simples, do dia a dia comum, para as obras literárias. Então, a linguagem popular. Exposição da realidade social brasileira, regionalismo, a gente pode figurar aí sertão, começar a entender que Brasil é esse que nós temos. E o nacionalismo é o quê? É a ideia da nossa arte, novamente. Uma arte brasileira, que a gente tem que pensar. Marginalidade dos personagens. Essa ideia de marginalidade não pensa que é o bandido, enfim. É quem vive à margem da sociedade, que é a grande maioria da nossa população, que não tem as benesses que as elites têm e estão sempre sofrendo como as elas sociais. Eles estão à margem da sociedade que a gente caracteriza como ideal, como o sertanejo, caipira e o mulato. E temas, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Vamos continuar. Autores. Nesse momento, os escritores assumem a posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários anteriores. Por isso, muitos escritores pré-modernos rompem com a linguagem formal do arcadismo e, além disso, exploram temas históricos, políticos e econômicos. Isso porque o Brasil passava por momentos como a República do Café com Leite e inúmeras revoltas, como a gente já falou anteriormente, da vacina, da chibata, da armada e de Canudos. Continuando. Aí a gente já começa a ir para os principais autores. O primeiro deles é o Euclides da Cunha. Euclides Rodrigues da Cunha, ele foi um escritor, ele foi um poeta, ensaísta, um jornalista, um historiador, um sociólogo, um geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. Ele vai ocupar a sétima cadeira na Academia Brasileira de Letras. Sua principal obra, Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902, o qual vai ser dividido em três partes: a terra, o homem e a luta. Essa principal obra, a gente vai falar um pouquinho melhor dela mais tarde. Vai ser uma das obras principais do pré-modernismo, pela linguagem e pela forma da escrita do próprio texto. Vamos ver outras obras de Euclides da Cunha. Ele vai escrever romances, ensaios e artigos. Obras mais relevantes: A Guerra do Sertão, A Seca do Nordeste, O Brasil no século XIX, Os Sertões, Civilização, Contrastes e Confrontos, Peru versus Bolívia, Castro Alves e o Seu Tempo, Castro Alves e o Seu Tempo e Margem da História. Vamos continuando aí. Os Sertões é a obra mais importante, como eu falado, vai ser publicada em 1902. O que vai narrar? Os acontecimentos da Guerra de Canudos, que vai ocorrer em 1896 a 1897, no interior da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro. Primeiro, Euclides ele vai ser convidado como jornalista pelo jornal Estado de São Paulo. Ele vai cobrir essa guerra, né? É, e depois depois de cobrir essa guerra, ele vai lançar esse livro, tá? Que vai misturar literatura, relato histórico e jornalismo e vai ser dividido em três partes. A Terra, que é a descrição do ambiente do sertão, da seca. O Homem, que vai descrever o homem, a vida e os costumes do sertão, com a ideia do sertanejo, e a própria Guerra de Canudos, com a divisão em A Luta. Essa é a grande obra que a gente tem que saber e ler e entender em Os Sertões. No pré-modernismo, perdão. Continuando. Graça Aranha, 1868 a 1931. José Pereira da Graça Aranha, ele foi um escritor e diplomata maranhense,
vai ser um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Suas principais obras serão Canaã, Malazarte, Estética da Vida, Correspondência de Machado de Assis a Joaquim de Nabuco, O Espírito Moderno, A Viagem Maravilhosa e o meu próprio romance, O Manifesto dos Mundos Sociais. Seguindo, Monteiro Lobato é outro grande autor. José Bento Renato Monteiro Lobato, ele é um escritor, editor, foi um escritor, editor, ensaísta, um tradutor brasileiro. Vai ser um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo. A gente sabe da série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? É, Urupês, uma coletânea regionalista de contos e crônicas, também uma outra obra importante dele, e Cidades Mortas, com livro de contos que retrata a queda do ciclo do café. Também vai ser uma outra obra importante, tá? Mas a principal vai ser a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos aí ver as principais obras dele. Urupês, o Saci, Narizinho Arrebitado, Fábulas, o Marquês de Rabicó, As Aventuras de Hans Staden, Peter Pan, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Geografia da Dona Benta, Dom Quixote das Crianças, Histórias de Anastácia, O Poço do Visconde e Pica-Pau Amarelo. Seguindo, Lima Barreto. Antes de entrar em Lima Barreto, é, é, antes de entrar em Lima Barreto, só pontuar uma outra coisa sobre o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato ele vai ser especialista em lançar personagens. Esses personagens são aqueles personagens comuns do dia a dia. Então, o maior papel dele contribuir na literatura, que a gente pode pensar sobre esse ponto, vai ser a construção de personagens, ok? Só queria pontuar antes de a gente entrar em Lima Barreto. Então vamos para Lima Barreto. Afonso Henrique de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, ele foi um escritor e jornalista. Vai ser o autor de uma obra crítica vinculada aos temas sociais. O escritor vai romper com o nacionalista ufanista, ou seja, aquele nacionalismo idealizado, sem principar, sem buscar a realidade do Brasil, e vai fazer críticas ao positivismo. Obra que merece destaque: O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse também tem que ler. Vamos ver, dentre suas principais obras, nós temos Recordações da Escravidão, de Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Numa e Ninfa, Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, Hoje Bruzundangas, Clara dos Anjos, Diário Íntimo e Cemitério dos Vivos. Para a gente terminar, vamos falar um pouquinho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente pode botar aí que é o grande romance do pré-modernismo. Por que essa obra merece destaque? Ela foi escrita em 1911, vai ser escrita em folhetins e vai representar um dos mais importantes do movimento pré-modernista. Vai ser narrado em terceira pessoa, vai apresentar uma linguagem coloquial, que é comum das obras do pré-modernismo, aquela linguagem mais real com o brasileiro, né? E trata-se de uma crítica à sociedade urbana da época. E ela vai ser adaptada para o cinema em 1988, com o título Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Pessoal, para terminar, o pré-modernismo está na apostila nas páginas 24, 25 e 26. Espero que tenham gostado, façam os exercícios para a gente continuar a nossa aula. Abraço a todos.